Olá pessoal, hoje eu vim aqui passar um conteúdo para vocês, um treinamento bastante interessante. Vou falar aqui sobre os principais perigos e riscos da atividade com a roçadeira costal. Um equipamento de bastante utilidade, pode-se dizer que nós não vivemos mais sem ela, né? Ela que cuida dos nossos jardins, da limpeza, mas porém se não for utilizado da forma correta, pessoal, pode representar grandes acidentes, né? O risco é muito grande na utilização dessa máquina se a pessoa não tiver o conhecimento de segurança para poder trabalhar com ela. E infelizmente esse equipamento, para poder adquirir ela, não precisa de nenhum treinamento, né? Não é requisito. E eu até faço essa observação que eu acho que deveria ter, né? Só vem lá o manual, né? Mas infelizmente, como as pessoas, alguns não têm hábito de ler manual, acaba que o que? Ficando exposto aos riscos para utilizar esse equipamento. O ideal é a pessoa sempre, quando adquirir qualquer equipamento, pessoal, é fazer a leitura do manual, beleza? Então vamos dar início aqui. Esse é um treinamento que normalmente eu passo nas empresas com a carga horária de 8 horas, né? A gente trabalha sempre mencionado em cima da NR12, NR31. Esse treinamento, pessoal, a gente tem uma recomendação, né? Quando o trabalhador ele é empregado, né? A norma diz que a empresa tem que fornecer esse treinamento para ele, admissional ou periódico. Agora, se você trabalha, né, por exemplo, como autônomo, tem seu próprio jardim, você mesmo que faz o jardim, é interessante também você assistir essa aula, porque você vai aprender as medidas de segurança para poder operar esse equipamento. E isso é bastante interessante e aproveitoso para você também. Então, nós vamos falar aqui, né, um pouquinho da NR31, da NR12, falar um pouquinho também da NR6, né, que é a utilização de equipamento de proteção individual, e também da NR17, que trata da questão da ergonomia, né, considerando que essa máquina é realizada normalmente em ambiente aberto, né, então a ergonomia e na colocação dela também na utilização, né, porque ela usa o nosso corpo, né, para poder, né, fazer sua função. Então, ou seja, a ergonomia é bastante interessante aqui nós falar dela também. Dando início aqui, pessoal, vamos falar, eu sempre gosto de citar esse detalhe aqui no início dos treinamentos, que é o que? O perigo e o risco, né? Eu até faço a pergunta aqui, né? O que é necessário para que exista o acidente? Gente, para ocorrer um acidente, que é o que nós temos que fazer de tudo para não ocorrer, né? Que o acidente é algo que traz prejuízo para todos, empresa, pessoas, sociedade, né? Só traz destruição, né? Então, ou seja, mas o que eu preciso, Carlos? Infelizmente, eu preciso ficar de olho do que? No perigo e no risco. O que é perigo? Perigo é toda situação com potencial que pode provocar dano. Risco é a probabilidade de um evento perigoso gerar dano. Então, ou seja, eu tenho um vídeo aqui no nosso canal, eu vou deixar o link dele aqui para vocês, que eu entro bastante em detalhes, né, sobre como fazer as medidas de prevenção para poder você estar eliminando perigos e reduzindo risco, tá? E podendo até eliminar também. Então eu entro bastante nesse quesito, porque, pessoal, isso é muito interessante a gente ficar de olho, porque a roçadeira, por exemplo, ela é um perigo. Então ela é um perigo que sozinha ela é apenas um perigo. Então, mas a partir da hora que eu vou manusear essa máquina, entra o risco. Então, se eu não for utilizar da forma correta, de acordo com o manual de operação, passa instrução, de acordo às normas, né, NR11, desculpa, NR12, NR31, NR6, NR17, recomenda, e outras normas também, né, e eu posso ter sérios acidentes, e infelizmente pode trazer vários danos à saúde do trabalhador. Então, pessoal, iniciando aqui, ó, eu vou falar da ferramenta de corte muito utilizada, que é a lâmina, né? Nós chamamos de lâmina de corte, o pessoal também fala de faquinha. Então, risco de projeção da ferramenta de corte. Infelizmente, pessoal, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, ocorreu realmente um acidente, né? A lâmina de corte se rompeu da máquina e acertando uma pessoa que estava próxima. Então, dica número 1, pessoal, esse equipamento só pode ser utilizado em ambiente isolado, tá? 15 metros em volta da roçadeira tem que ser isolado, porque se não for isolado, o que pode ocorrer? Né? Um acontecimento desse, né? A ferramenta de corte, né? A lâmina
se rompeu da roçadeira, acertando uma pessoa que estava próxima. Então o isolamento ele é obrigatório. Então isso já vem até lá na maquininha lá, né? Você pode reparar que tem uma etiqueta lá falando sobre o isolamento. Beleza? Então o que a gente pode fazer? Primeiro, o EPC, proteção de lâmina, não posso tirar da roçadeira, tá, gente? Segundo, isolamento do local é essencial. Terceiro, utilização de todos os EPIs de segurança. Todos os EPIs é fundamental, nós vamos entrar em detalhe adiante, mas operar um equipamento desse sem os EPIs é um risco gravíssimo, ou seja, podendo ter sérias consequências. Aqui dando sequência, outro risco característico que nós temos com esse equipamento também é a quebra da lâmina de corte. Por quê, pessoal? Muitas das vezes, o que acaba ocorrendo? O operador desse equipamento não sabe o limite que essa lâmina tem, ou seja, em alguns manuais não vem a especificação, mas eu andei consultando um fabricante que diz o quê? Que não pode cortar nada que tenha um diâmetro acima de superior a 12 milímetros, ou seja, as pessoas acabam não tendo essa informação, não em buscar, infelizmente, e acaba colocando essa ferramenta de corte para trabalhar em qualquer local e veio ocorrer o que? A quebra. Pessoal, quando quebra, olha, se pegar em alguém, infelizmente vai ser tragédia na certa. Então, dica número 1, utilizar sempre ferramenta adequada, indicada pelo fabricante. Porque, gente, infelizmente tem muita lâmina de corte paralela no mercado, que não tem boa qualidade, infelizmente. E aí elas não suportam, tá? Outro detalhe interessante, não utilizar em vegetação fora do especificado padrão, como eu comentei com vocês. Então pode ocorrer o que? Se você utilizar em cortar, por exemplo, arbusto, alguma coisa, pedra, acertar uma pedra, alguma coisa que tem um diâmetro superior acima disso, toco, por exemplo, a maioria vai quebrar, infelizmente. Então você tem que evitar. Uma coisa que tem sido muito comum, as pessoas usar essa roçadeira para poder roçar pasto. Isso é perigoso. Por quê? Porque normalmente em pasto é comum às vezes se encontrar toco, pedra, né? Alguns tipos de obstáculos assim. E aí essa ferramenta pode não suportar, tá? Então muito cuidado com isso. Então tem que usar a ferramenta certa nos locais certos. Então por isso que nós já temos o nalho, tem a lâmina de corte com 2 ou com 3 pontas e também tem um disco que eu vou mostrar para vocês adiante, que já é indicado mais para poder fazer esse serviço em pastagem. Outro item aqui interessante, ó, risco de projeção de materiais provocados pela ferramenta de corte. Pessoal, esse equipamento, quando vai trabalhar, joga às vezes material para todo lado. Então o ideal é você o que? Sempre fazer o isolamento do local que está trabalhando. Carlos, e se for uma via pública, onde tem passagem de pessoas, pedestres e veículos e tudo mais? Pessoal, quando é assim, eu tenho que utilizar uma proteção, né? Tipo uma tela, uma barreira, para quê? Para impedir que seja lançado nesses objetos nas pessoas que estão passando por ali, tá? Então, ou seja, esse equipamento tem essa possibilidade de estar arremessando, né, pedras em volta, né, e podendo estar acertando alguém. Outro detalhe aqui interessante também, ó, a partida da máquina. Pessoal, toda vez que você for dar partida da máquina, você tem que colocar os EPIs primeiro, tá? Porque se você dar a partida nela, principalmente com o nalho, sem os EPIs, é comum o nalho já pegar no chão, no solo, e aí já jogar fagulha, pedra, né, capinha, alguma coisa no seu olho. Já teve um relato na internet, peguei essa foto e coloquei aqui. Infelizmente, né, o próprio operador comentando que ele foi realizar a partida na máquina e infelizmente sofreu um acidente, né, uma arremessa de uma pedra no olho dele. Então, ou seja, o ideal é você sempre colocar primeiro os EPI para depois dar a partida. Outro risco característico aqui, ó, utilização inadequada de ferramenta. Para cada tipo de trabalho, pessoal, tem uma ferramenta adequada. Então você vai trabalhar com grama, né? Fazer acabamento em guia, aí já usa o nalho. Você vai trabalhar com uma braquiária, por exemplo, um mato mais alto, já usa a lâmina de corte.
ele vai trabalhar com um arbusto um pouco mais, um arbusto um pouco maior, um diâmetro um pouco maior, aí já tem um outro disco de corte, né? Já não é a lâmina mais. Então eu tenho que utilizar a ferramenta de acordo com os locais que eu vou trabalhar. Se eu não fazer isso, o risco de acidente acaba sendo bastante grande, tá? Outro detalhe aqui também interessante, ó. Risco de acidente de trânsito ocorre porque, pessoal, sempre que estiver trabalhando com esse equipamento próximo à avenida, né? Avenidas, rua, rodovia, o ideal é que sempre utilizar sinalizadores tipo bandeirolas, né? Pessoas ficarem 30, 60 metros identificando, né? Avisando os condutores dessa rodovia que ali tem pessoas trabalhando próximo. Também os trabalhadores está utilizando os refletivos no uniforme, ajuda bastante os condutores a visualizar esses operadores de máquina, tá? E também utilizar sinalizadores tipo cone, luzes, cavaletes, fita zebrada, para quê? Para fazer com que os condutores da via vejam melhor essas pessoas que estão trabalhando em volta, para evitar o acidente de trânsito. Por quê, pessoal? Esse pessoal que trabalha com roçadeira costal, os operadores, normalmente duas percepções de perigo praticamente é neutralizada. O ruído ele não vai ouvir o barulho do carro, né? Por quê? Porque está usando o abafador de ruído e também a roçadeira costal acaba inibindo. E a visão, ele acaba não vendo o carro também. Por quê? Porque ele acaba ficando, a gente trabalha com a roçadeira praticamente olhando o tempo inteiro para a ferramenta de corte. Então as duas principais medidas de prevenção que nós temos de percepção de perigo, de risco, acaba não tendo devido, né, à própria utilização do equipamento. Aqui, outro risco característico que nós temos com essa atividade é o risco de queda em terreno inclinado, né? Então, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma análise de risco. E se constatado que o terreno é inclinado com possibilidade de queda, eu tenho que adotar algumas medidas de segurança, como por exemplo, instalação de linha de vida, né? Utilização de cinto de proteção contra queda, tipo paraquedista, utilizar sapato apropriado, porque infelizmente acaba ocorrendo bastante acidente com pessoas trabalhando em locais inclinados, né? E aí vem os escorregões e as quedas, tá, gente? Então é interessante observar esses detalhes aqui. Outro risco que nós temos, muito característico dessa atividade, também, pessoal, o risco de picada de abelha e marimbondos. O que nós recomendamos, pessoal? Sempre antes de iniciar o trabalho com roçadeira, tem que fazer uma análise no ambiente de trabalho, mas isso com a roçadeira desligada, porque as abelhas, elas são hipersensíveis a ruído. Então, se você liga a máquina, você já chamou a atenção delas. Então o ideal é você fazer o que? Uma análise em todo o ambiente, tá? Checar, depois você vá trabalhar com a roçadeira. Infelizmente, ouvi relatos, né, nessas fazendas por onde eu ando, e de acidente de ataque de abelha. E infelizmente, em alguns casos, as pessoas vão até a óbito, tá, gente? Então muito cuidado com isso. Então eu tenho que fazer o que? Checar primeiro antes de eu ligar a máquina. Ruído, nós temos uma preocupação com esse equipamento também, porque esse equipamento pode emitir, pessoal, um ruído acima de 85 decibéis. Tem uns que chega até 90 decibéis ou mais. Então o uso do protetor auricular é imprescindível, né? O ruído, eu costumo falar que ele entra pelo ouvido, mas ele vai direto no cérebro, trazendo vários danos à saúde, como perda auditiva, estresse, né? Fadiga, vai trazer problemas cardíacos e assim por diante. Então tem que estar utilizando. Normalmente nós temos dois tipos de protetor, que é o protetor tipo concha e o protetor tipo plug. O mais recomendado é o tipo concha. A maioria deles atenua uma quantidade de decibéis maior, e também é o protetor indicado para, nós chamamos assim de área suja, né? Porque esse protetor tipo plug, eu tenho até um modelo aqui, ele é mais indicado para área limpa, tá, gente? Só uma recomendação: o protetor tipo concha, ele é composto por 3 peças, que é pelo arco, né, pela concha e pela própria borracha que faz a vedação aqui na nossa pele. Ou seja, esse protetor, essa borracha, ela tem praticamente um prazo de validade. Então, como nós trabalhamos durante o dia, né, a céu aberto, acaba suando bastante e acaba o quê?
essa borrachinha ficando desgastada. Então normalmente entre 2 e 4 meses tem que fazer essa manutenção. Tem que estar comprando uma nova borrachinha, né, para acoplar lá uma espuma, para poder estar utilizando o produtor novamente, tá? Já se for utilizar o plug, pessoal, a ver se alguém tiver alguma resistência com o produtor tipo concha, né, esse aqui tem normalmente atenua menos decibéis. Dicas principais: primeiro, cuidado, porque esse protetor ele tem tamanho, tá? Então assim, o rasgo da nossa orelha tem tamanhos diferentes. Então se você estiver utilizando, por exemplo, um plug desse e estiver apertando muito o ouvido, sentir que está estufando o ouvido, é porque o plug está de tamanho diferente. O que você faz? Procura, né, os profissionais que fazem o exame de audiometria, né, as fonoaudiólogas, e pergunta para elas. Elas têm um aparelho, né, pessoal, chamado otômetro, que faz o que? Uma espécie de um calibrador que vai medir o tamanho do rasgo da sua orelha. Ele vai estar indicando para você um fone de ouvido de inserção mais adequado, beleza? Utilizar um EPI, pessoal, de forma incorreta, ele causa desconforto. Se ele causa desconforto, você acaba não utilizando e ficando exposto ao risco, certo? Outro risco que nós temos muito característico é a vibração. A vibração, pessoal, ela é muito comum, ocorre bastante porque, infelizmente, algumas lâminas, alguns fabricantes não recomendam que ela seja amolada. Então, na hora de amolar a lâmina, tem que ter um cuidado, que ela pode desbalancear. E se ela desbalancear, ela vai trabalhar vibrando. E aí essa vibração vai passar para o guidão da máquina, tá? Então, algumas lâminas não se amolam, tá? E outro detalhe, na hora de colocar, tem que ficar bastante atento. Se elas for colocada de forma incorreta, vai ocorrer isso também, da lâmina vibrar e causar uma vibração, né, acentuada, podendo causar sérios problemas de saúde no operador. E também, pessoal, ficar atento o seguinte, a questão da vibração: existe luva específica também contra a vibração. Então o ideal é estar utilizando uma luva nesse sentido, tá ok? Outro risco específico que nós temos também aqui, número 7, é a exposição de intempéries da natureza, né? Ou seja, o que nós recomendamos? Sempre se começar a chover, o tempo fechou, tem que parar a atividade. O pessoal às vezes me pergunta na empresa: cara, uma chuva fina pode? Não, pessoal, porque o manual desses equipamentos, a maioria que eu faço leitura, recomenda que não pode trabalhar em ambiente molhado, em ambiente úmido sob chuva. Então, ou seja, começou a chover, tem que encerrar as atividades, tanto é que o risco até acaba aumentando mais também. Número 8 aqui é poeiras naturais. Principalmente em algumas épocas do ano, pessoal, é muito comum, principalmente ao lado ali de estradas municipais, né, não pavimentadas, tem muita poeira na vegetação. Então, o ideal é que você trabalhe sempre com o respirador PFF1 ou PFF2. Por quê? A maquininha ela tem um filtro, né, que tem que ser limpa lá a cada 50 horas, né, de acordo com o fabricante recomenda. Mas o que? As pessoas, nós também temos o nosso filtro, que é o pulmão, e tudo que é de sujeira que nós inala vai parar no pulmão. Então o ideal é que você trabalhe sempre com um respirador, uma máscara, né? Porque normalmente é muito comum, né, a ferramenta de corte pega ali nas ervas daninhas, né, pega ali no capim, na grama, e algumas têm até a semente, acaba se projetando. Então o ideal para você trabalhar de forma mais segura é estar utilizando um respirador, certo? PFF1 ou PFF2. Outro detalhe também que a gente chama atenção: esse é um equipamento que não pode trabalhar em ambiente fechado, porque ele libera um monóxido de carbono, e esse gás é inodor, né? Ou seja, se a pessoa respirar ele em ambiente fechado, pode sofrer um desmaio, tendo sérias consequências. Outro risco também que a gente considera aqui bastante relevante é o risco com graxa e óleo. Na maioria das vezes, pessoal, a graxa e o óleo contém hidrocarboneto que é altamente ofensivo à saúde, né, à pele. Então, ou seja, sempre que for utilizar a graxa e óleo para fazer algum tipo de manutenção, limpeza, lavagem e tudo mais do equipamento, muito cuidado, porque utilizar na luva, né? Porque para essa graxa, esse óleo não ter contato com a sua pele, pessoal. Às vezes a gente tem um engano, né, de achar que quando cai graxa, óleo na mão, a gente acaba lavando e saindo totalmente, mas às vezes não. Então o que nós recomendamos? Existe também uma luva chamada de luva química,
né? Existem vários fabricantes que fazem ela, uma espécie de um creme, onde você passa na pele, né? Passa no braço, passa nas mãos, e aí você fica mais protegido contra esse tipo de agente químico. Também aqui nós fazemos a recomendação sobre a postura incorreta do trabalho. Esse pessoal sempre que for trabalhar com esse equipamento, procure colocar uma postura correta, de forma que você não faça esforço físico, né, bastante elevado. Por quê? Trabalhar com um esforço físico bastante elevado numa posição incorreta, você vai ter vários problemas de coluna, né, problemas de saúde. Então, ou seja, o ideal é você balancear, né? Tanto é que ela já tem um cinto, dá para você regular, colocar na altura certinha, né? Ali você tem como também movimentar o guidão, colocar ele numa posição que seja mais adequada para você, tá? Então é fundamental que observe esses detalhes também da postura. O trabalho a céu aberto, pessoal, como vocês já vê por aí, né? No nosso Brasilzão tropical aqui, né? Calor de até 40 graus. Então, ou seja, o ideal é adotar pausas, né? Você adotar pausas, tomar bastante líquido, né, tomar bastante água para não sofrer o processo de desidratação, e ou seja, utilizar de um uniforme que cubra todo o corpo, né, para evitar o contato, né, da pele, né, com o sol, que os raios UV, né, pode causar sérios problemas de saúde. Então esse é o ideal. Fadiga visual, nós recomendamos sempre utilizar também o óculos de proteção UV, né, o óculos escuro, e também tem que ter um certo cuidado aqui no item 14 com a parte de eletricidade, porque esse é um equipamento que não tem isolamento, né? Então, ou seja, praticamente todo metal, então tocando em alguma parte elétrica, condutora de energia, a pessoa pode sofrer um choque elétrico. Então, o que a gente recomenda? Sempre fazer uma inspeção no local antes de iniciar o trabalho, beleza, pessoal? Aqui, gente, eu tenho duas atividades aqui, ó. Atividade da figura número 1, atividade da figura número 2. Aqui embaixo vem a pergunta: quais são as diferenças entre as duas atividades? Gente, aqui é muito interessante porque parece uma informação bastante boba, né? Uma informação simples, mas extremamente importante. Eu tenho que utilizar a ferramenta de acordo com a necessidade onde eu vou trabalhar. Então, nessa imagem, você está vendo aqui, ó, tem um trabalhador realizando um acabamento numa guia e tem um trabalhador fazendo um corte, né, de um capim colonial mais alto. Então, ou seja, aqui são ferramentas totalmente diferentes uma da outra, gente. Se eu utilizar uma faca de corte aqui para fazer acabamento na guia, na grama, pode representar um risco de acidente altíssimo da faca quebrar, né, da lâmina de corte quebrar, tá, gente? Então eu tenho que utilizar as ferramentas de acordo com a função correta. Então, iniciando aqui, por exemplo, o que eu tenho que fazer de acordo com a figura número 1, o trabalho número 1? Primeira, análise de ambiente. Segundo, sinalizar corretamente os locais, porque é via pública, né, pessoal? Como eu comentei com vocês antes, tem que estar identificando o local, isolando o local, principalmente risco a terceiro. Terceiro, implantar barreira para impedir arremesso de materiais a terceiro, tá? Quarto, utilizar equipamento de corte adequado, né? Já na figura número 2, eu também fazer uma análise de ambiente, eu já tenho que verificar aqui a escolha correta do equipamento de corte, no caso aqui já é uma lâmina de corte, tá? Terceiro, eu tenho que instalação de um cabo de linha vida com uma corda, porque toda vez que eu vou trabalhar, pessoal, em terreno com inclinação acima de 45 graus, o ideal é que tenha uma linha de vida, uma corda, para servir de ancoragem, né? Para o operador não cair, né? Senão dá muita queda mesmo. Então, infelizmente, tem que estar fazendo esse serviço essa proteção de ancoragem, né? Para poder estar realizando esse trabalho. E os EPIs, pessoal, os EPIs da roçadeira é bem específico. Então, protetor auricular, como eu comentei com vocês antes, óculos escuros, luva anti-vibração, perneira, tá, pessoal? Essa perneira é bastante interessante por dois motivos. Uma, por causa do arremesso de material, da ferramenta de corte. E segundo, porque é um ambiente, né? O ambiente de vegetação pode ter risco de picada de cobra também, né? Então a perneira vai ajudar, né? Apesar que ela não tem um CA destinado para o risco biológico, mas ela vai ajudar também nesse quesito de proteção contra picada de insetos, tá, gente? E também o que? Calçado de segurança apropriado, tá, gente? E jamais tirar a proteção de segurança da roçadeira, tá, gente? Da proteção ali do disco,
proteção da lama, proteção do nalho. Então, falamos aqui dos EPIs, falamos aqui do tamanho também do plugue de inserção. Aqui, o importante, como eu comentei com vocês, sempre fazer um círculo de 15 metros em volta de onde você está trabalhando. Para quê? Para a operação de forma segura, para que você consiga trabalhar de forma segura para não atingir outras pessoas, tá, gente? Porque se na projeção de materiais, num possível rompimento de uma lâmina de corte, não atingir terceiras, atingir pessoas que estejam passando próximo ou que esteja ali, por exemplo, que vá conversar com você, por exemplo, você tem que parar a máquina para evitar o acidente. Verificar o local de corte e as condições do solo, isso protege de surpresas desagradáveis. Por isso, ao roçar, não se deve perder de vista a ferramenta de corte. É interessante que você faça uma análise no ambiente, porque quando você faz uma análise no ambiente, você vai observar se ali tem principalmente buracos. Às vezes é muito comum ter queda, né? Um buraco ali aberto, né? E aí você está fazendo a roçagem do jardim e do nada é surpreendido. Aqui na inclinação, como eu comentei com vocês, do ancoramento do trabalhador, é sempre interessante e é obrigatório, né? Passou de 45 graus de inclinação talude, eu tenho que ter um processo de ancoragem, onde eu utilizo uma corda de segurança, cinto paraquedista, e ter um treinamento para poder estar utilizando esse equipamento, pessoal. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, essa imagem aqui. Essa imagem, ela retrata um trabalho realizado em talude. Então, veja quantos equipamentos eu estou utilizando para poder fazer esse trabalho aqui, ó. Então, 11 equipamentos ao todo. Então, aqui luva de segurança, calçado de segurança, avental de proteção, caneleira, óculos, capacete, viseira, protetor auditivo, corda de segurança, cinto paraquedista. Então, o operador ele desce roçando e sobe utilizando a corda. Então, assim você consegue fazer um trabalho mais seguro. Porque o que acontece? Infelizmente, muita queda, né? Tá vendo aqui nessa foto que tem até um lago, né? Na parte de baixo aqui. Então, infelizmente, se houver uma queda e não tiver essa proteção, né, de ancoragem, o que pode ocorrer? O operador pode cair dentro da água, né? Então, se o talude ultrapassar 45 graus de inclinação, aí tem que ser adotado esse sistema de ancoragem, beleza? Dica também, pessoal, que a gente dá nesse curso em relação à parte de primeiros socorros. Em caso de picada de cobra, a primeira coisa, pessoal, que você deve fazer é o quê? Levar a pessoa à assistência médica, tá, gente? A picada de cobra, o principal atendimento é a parte hospitalar, né? Lá nos hospitais eles têm um soro preparado para isso. Então, não adianta ficar tentando fazer outro tipo de manobra, tá, gente? Amarrando, só lavando, lavar é essencial, mas eu tenho que pegar a pessoa, a vítima, e levar para o atendimento médico imediatamente. É muito comum, infelizmente, essas pessoas às vezes trabalhar sozinhas, sofrer um tipo de acidente desse com picada de cobra e às vezes ficar sem atendimento. O ideal, pessoal, que o trabalho de risco, como com roçadeira costal, com motosserra, com mototrator, não seja realizado sozinho. Esse é o ideal. Porque sempre tem alguém visualizando você trabalhar. Porque se você está trabalhando sozinho, por exemplo, e ocorra um tipo de acidente como esse, com picada de cobra, o que pode ocorrer? De você não conseguir ser atendido de forma correta, tá? E o atendimento médico aqui, ele é fundamental. A rapidez tem que ser imediata, tá, gente? Então, existe alguns tipos de serpente no Brasil, né, gente? Jararacas, cascavéis e outras mais. Eu não sou especialista no ramo para poder falar sobre a questão de serpente. As dicas que eu estou passando aqui é apenas de primeiros socorros. Mas, ou seja, se ocorrer, o primeiro procedimento é você tentar levar até o hospital o atendimento médico o mais rápido possível, tá? Nós temos também uma outra preocupação com aranha e escorpiões. Infelizmente acontece muito acidente com escorpiões também no Brasil, tá, gente? Tem crescido bastante. Tanto é que ele é um
um inseto difícil de você visualizar ele, né? Numa possível, por exemplo, uma análise de risco, não tem como você enxergar ele. Então o correto é você estar utilizando todos os equipamentos, né? Botina, caneleira, calça que cobre todo o corpo, tudo certinho. Por quê? Porque nesse momento esses equipamentos vão ajudar, né, contra uma picada de escorpião. E se ocorrer também, o fundamental é você procurar o atendimento médico imediatamente, viu? Então, a aranha, nós temos também alguns requisitos aqui, ó. Então, as aranhas são agressivas, picam apenas quando, né, molestadas. Ou seja, nós temos alguns tipos de aranhas característicos no Brasil, mas o que é a recomendação aqui também? É como socorrer, aplicar complexa no local da picada e também, às vezes, pessoal, procurar o que? Uma assistência médica, para quê? Para receber o soro adequado, né? Tem aranhas bastante venenosas e aí, se não for feito esse atendimento médico, o quadro de saúde dessa vítima pode piorar, tá? Então, nós temos outro caso aqui também, como eu citei para vocês antes, da abelha, né? Abelha, marimbondos e outros mais, mas o ideal é você também procurar assistência médica. Por quê? Porque tem pessoas que é alérgico à picada de abelha, então tem pessoas que não é. Então, se de repente a pessoa é alérgica à picada de abelha, pode haver um agravamento do caso e levar a pessoa a um quadro clínico bastante elevado. Então, ou seja, o ideal é sempre procurar assistência médica, tá, pessoal? Aqui eu vou falar um pouquinho da técnica da operação. Esse equipamento, pessoal, nós dividimos ele em alguns itens, né, fundamentais. E aqui eu coloquei algumas observações aqui dos componentes da roçadeira. Coloquei aqui em vermelho tampa do tanque de combustível, né? Pessoal, muito cuidado na hora de for manusear combustível, porque a gasolina é bastante inflamável, então não pode estar fumando próximo a nenhum tipo de fagulha e tudo mais. E também, dica número 1, pessoal, também sobre combustível, ficar atento para poder não derramar na pele, né? Então, tem que estar utilizando luva adequadamente. Essas ferramentas, essas roçadeiras, elas vêm já uma embalagem, né? Um galãozinho para poder você estar transportando esse combustível, tá? A maioria dos fabricantes, pessoal, recomenda que esse combustível não fique mais de 30 dias guardado, porque a gasolina é um produto químico, pode perder a sua qualidade deixando guardada por muito tempo. Eu gravei um vídeo, tá aqui, ó, você pode assistir, eu coloquei lá sobre os impactos que vai ter na questão da mistura do álcool na gasolina, né? Que está indo agora para 35% de porcentagem de álcool na gasolina. Então assista esse vídeo, é bastante interessante. Vou dar uma ênfase aqui também, falar um pouquinho do guidão. Então atenção no posicionamento correto do guidão. Garante uma melhor condição de ergonomia. Então, ou seja, se você na hora de utilizar a roçadeira, procura uma posição adequada, né? Ajuste o guidão de acordo com o seu corpo. Senão, o que pode ocorrer? Um cansaço, um problema ergonômico, galera. Então, fica atento sobre isso. O cortador de fio de nalho. Algumas pessoas, galera, acabam tirando, infelizmente, aquela proteção de lâmina da roçadeira. Não pode tirar, e ali é colocado também um cortador de nalho, porque o nalho ele vai soltando e aquele cortador vai limitando. Então, ou seja, quanto mais o nalho tá grande, pessoal, acima do padrão, mais eu forço o motor da roçadeira e mais eu vou trazer problemas mecânicos, tá? Então, ou seja, esse é um problema sério, porque quanto maior tiver o fio de nalho, mais vai forçar a máquina e aí não vai ter motor que vai suportar, tá? Tanto é que alguns fabricantes também, no manual, eu vi em um dos fabricantes recomendando que se a grama estiver acima de 20 centímetros, tem que ser cortado em 2 níveis, ou seja, corta a parte de cima, depois corta a parte de baixo, tá? Então é uma dica bastante interessante. E outro detalhe interessante também, a roçadeira, ela tem um limitador, né, que fica ali abaixo do nalho, na ferramenta de corte. Para quê? Para evitar que essa ferramenta de corte, né, o nalho principalmente, fique pegando na raiz da grama, né? Porque se pegar na raiz da grama, eu vou ter sérios problemas de manutenção também, tá?
Então aqui eu dividi aqui, né, os três conjuntos, o motor, né, a lâmina de corte e o guidão. Então, dica número 1, aqui no motor, não deixar por vários dias sem funcionar o motor. Pessoal, essa roçadeira, às vezes é muito comum, a pessoa às vezes compra um equipamento desse, vou fazer o jardim de casa, vai lá, faz o jardim e aí fica 3, 4, 5, 6 meses sem usar o equipamento. O motor de pequeno porte, pessoal, motor 2 tempos, ele é bastante sensível. Então, o ideal é que você utilize esse equipamento pelo menos uma vez por semana. Se você não for utilizar, dê partida, deixe ele pelo menos 15 minutinhos funcionando para poder fazer o processo de lubrificação, né? Para muitos que não saibam, né? A gasolina ela é misturada com esse óleo, para esse óleo fazer o que? A função de lubrificar o motor. Então, tem que estar funcionando sempre, né? O motor não pode ficar por longos dias parado, sem funcionamento. Fazer limpeza pelo menos a cada 20 horas no filtro, ou 50 horas, dependendo do que o fabricante recomendar, né? Realizar as misturas corretamente com óleo de boa qualidade. Esse é um outro ponto fundamental também, pessoal. Esse óleo tem que ser um óleo que o fabricante recomenda. Óleo, pessoal, o óleo não é tudo igual não, tá, gente? O óleo é específico daquele equipamento. Então, Carlos, mas é um pouquinho mais caro, mas vale a pena, pessoal. Você vai conservar mais seu equipamento, você vai ter uma manutenção, você vai gastar menos com manutenção, você vai ter uma vida útil do seu equipamento maior. Então, vale a pena investir. Não deixe molhar o equipamento. Não é ideal, como eu comentei com vocês, em dias de chuva, esse equipamento não tem como trabalhar, né? Não é ideal trabalhar com ele molhado. Aqui falando um pouquinho aqui da parte da ferramenta de corte, tem aqui uma lâmina de 3 pontas, né? O que a gente recomenda? A lubrificação, pessoal, fica a cargo do manual de instrução do fabricante, tá? Tem fabricante que tem uma espécie de lubrificação blindada, que não precisa lubrificar, mas tem fabricante que já vem até a graxa própria para poder estar lubrificando. Então, fique atento ao manual do seu equipamento, tá? Se disser que tem que lubrificar a cada quantidade de hora trabalhada, tem que lubrificar, porque aquela parte ali vocês veem que gira em altíssima velocidade. Então tem que ser uma graxa de boa qualidade também, né? Então tem que ser indicada pelo fabricante. Outro detalhe interessante, vou falar aqui do guidão, né? Manter os apertos dentro do padrão, né? Para eliminar a vibração. E esse equipamento também, pessoal, normalmente os parafusos que é utilizado, né, eram uns parafusos do metal específico. Normalmente costuma vir um jogo de chave junto no kit da roçadeira. Para quê? Para evitar você não usar a chave de aço, senão pode danificar as porcas e a cabeça dos parafusos, beleza? Então é interessante verificar isso também. Então, após soltar os parafusos, os punhos podem ser regulados, né, e olhar o suporte, deslocamento da haste. Então você vai colocar o guidão na posição que você fica ideal para o seu corpo, né? Ou seja, de uma forma que você trabalhe com os braços desse jeito aqui, ó. Então a roçadeira é regulada corretamente quando os braços do operador estão levemente em ângulo e o punho estendido, ou seja, para você garantir uma boa ergonomia, né? Senão você vai trabalhar um dia de serviço, no outro você vai amanhecer destruído. Então, você tem que ajustar a roçadeira de forma que você consiga trabalhar de forma ergonômica corretamente, né? Então, esse é um ponto fundamental, a parte ergonômica. Sempre quando for manusear, pessoal, fazer troca de ferramenta de lâmina, punalho ou vice-versa, né? Fazer qualquer tipo de trabalho, né? Retirada, sempre utilizar a luva. Tá? É muito comum ter corte, operadores sofrer corte nas mãos também, poder fazer esse trabalho sem luva, e aí fica totalmente vulnerável, né, em caso de acontecimento de acidente. Então tem uma chave apropriada, né, pessoal, para poder estar fazendo essa retirada e colocar também, né. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas opções que existem de ferramenta para trabalho com roçadeira. Vou dar uma ênfase aqui primeiro nessa lâmina de 2 pontas, é a mais utilizada, né, pessoal? Você pode sentir quando você colocar na ferramenta que ela é mais leve, né? A lâmina de 3 pontas ela é mais pesada, ou seja, requer que o motor seja um pouquinho mais forte,
Então, se a roçadeira for muito fraquinha e eu colocar uma lâmina de 3 pontas, eu vou notar que a roçadeira não vai ter força, vai ficar travando muito quando toca em algum tipo de obstáculo, por exemplo. Então, o ideal é você utilizar também de acordo com a capacidade de motor que você tem. Então tem a de 2 pontas, que é a mais utilizada, tem essa 3 pontas, como eu estou comentando, que precisa de um motor um pouquinho mais forte, e tem esses discos aí, ó. Tem um disco, esse que tem uns furos no meio, né? Vocês estão vendo aí, ele ajuda bastante na questão da ventilação, né? Ele não aquece tanto, então ele já é mais utilizado para poder para poder fazer trabalhos normalmente em terrenos onde que tem árvore, né, que tem um diâmetro um pouquinho maior, né, acima dos 12 milímetros. Então, pessoal, aqui ficou as dicas interessantes que eu passei para vocês aqui. Jamais, pessoal, deixe de observar o manual do equipamento, tá? O manual do equipamento é a primeira coisa que você deve fazer a leitura antes de operar esse equipamento. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe aqui nos comentários que nós vamos esclarecer para vocês, beleza? E esse treinamento, pessoal, é obrigatório, como eu comentei com vocês. Para trabalhar com essa máquina, tem que ter o treinamento, tem que ter o curso teórico e prático. Carlos, tem como fazer ele online? Pessoal, tem como fazer semipresencial, híbrido, teoria online, prática presencial, mas o operador tem que ter esses conhecimentos básicos, porque esse é um equipamento de grande utilização, mas pode representar grandes acidentes, grandes riscos, se não for utilizado de forma correta. Beleza? Um abraço e até a próxima.